Uma resposta aos argumentos apresentados por Richard Stallman sobre patentes de software. Este vídeo responde alguns dos argumentos apresentados por Richard Stallman em uma apresentação na Universidade de Calgary, no Canadá, em 2005, disponível no YouTube. Esse vídeo vai falar de 4 pontos que foram abordados por Richard Stallman. Primeiro, que a lei de copyright e a lei de patentes não têm nada em comum. Que uma patente pode proteger uma pequena parte de um produto. Isso é uma coisa injusta. Uma patente e um produto. Isso é um mito. E pequenas empresas não têm nenhum benefício com patentes de software. A gente vai falar um pouco sobre cada um desses 4 argumentos. Então, Richard Stallman diz que a lei de patentes e a lei de copyright, essas duas leis, não têm nada de essencial em comum, exceto as restrições que elas impõem ao público. O termo propriedade intelectual tenta generalizar todas essas leis que são completamente diferentes. Isso é uma simplificação muito simplista. Bom, o termo propriedade intelectual, propriamente dito, ele começou a ser usado na metade do século XIX, mas na primeira metade do século XIX o termo propriedade industrial era que era mais usado, e ele foi somente superado, ou seja, o termo propriedade intelectual passou a ser mais usado na segunda metade do século XX. Então, de fato, esse termo ele é relativamente recente e ele engloba as duas leis de copyright e a lei de patente. Bom, terão essas duas leis algo em comum? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que, sim, essas duas leis protegem dois objetos que têm uma coisa em comum, que é o fato de serem não rivais. Ou seja, a copyright e a lei de patentes protegem objetos não rivais. O que é isso? Se você conhece uma determinada informação e eu conto essa informação para você, você não tira de mim o domínio dessa informação. Eu continuo tendo essa informação e você passa a ter também. É diferente de um produto físico. Se eu tenho uma maçã, se eu passo ela para você, eu deixo de ter a maçã e você tem. Então, a informação é tida como um bem chamado não rival. E isso é comum. A lei de copyright e de patente, elas protegem bens não rivais. Uma outra característica é que, pela teoria de Locke, você justifica a propriedade através do trabalho. Ou seja, a adição de trabalho individual naquilo que é de domínio público garante a propriedade de produtos criativos únicos. Então, se eu, a partir do conhecimento comum que existe, crio coisas novas, eu tenho direito, fruto desse esforço, desse trabalho que eu desenvolvi, a propriedade desse novo produto. Isso é desenvolvido pela teoria de Locke e aplica-se também à propriedade intelectual. Mas alguns vão dizer o seguinte: se a propriedade intelectual for, o objeto intelectual, ele for apropriado, essas criações, por serem abstratas, isso vai dificultar o livre fluxo das ideias. Então, isso não poderia se justificar. Bom, a questão que se coloca aqui é que o problema não é apenas a velocidade que a informação é trocada. Isso não é a única informação relevante. A geração de novas informações é igualmente importante. Então, a propriedade intelectual tem mais a ver, é mais do que simplesmente garantir a troca de informação entre as pessoas. Ela tem como objetivo garantir os incentivos para que novas criações sejam criadas, uma vez que essas novas criações, conteúdo novo e útil, ainda é difícil de ser criado. Então, a propriedade para essas criações ainda faz sentido. Bom, mas então o copyright e patente são a mesma coisa? Bom, eles têm diferenças.
E na lei de copyright existe uma discussão dos tribunais que fazem questão de estabelecer uma diferença entre o que é ideia e o que é expressão, onde a expressão de uma ideia pode ser protegida por copyright, mas não a ideia. Então aqui temos um caso famoso nos Estados Unidos, Maser Stein, que era uma escultura, uma lâmpada em formato de escultura. Então nitidamente temos dois aspectos aí, o aspecto artístico dessa lâmpada e o aspecto utilitário, de ser de suporte para a lâmpada. O que a corte concluiu é que o aspecto utilitário ele não pode ser protegido por copyright, porque isso diz respeito à funcionalidade, isso não é protegido por copyright. Copyright vai proteger somente a expressão daquela ideia, mas a ideia continua sendo livre para outros usos, ela não é protegida por copyright. Se fosse o caso, a ideia poderia talvez ser protegida por patentes, se atendido os critérios de patente. Então, o que é importante é entender essa dicotomia. Se eu tenho um livro do 007 e eu copio um capítulo inteiro desse livro, isso é uma infração de copyright. Agora, se eu escrevo um outro livro com uma outra história que é inspirada nesse livro 007, que fala sobre um espião britânico e que vive uma vida de aventureiro, isso não seria considerado uma infração. Eu peguei a ideia do livro e escrevi o meu livro, foi a minha expressão. Isso não é copyright. A disputa de copyright, ela se estendeu em vários julgados. Um caso que ficou bastante famoso foi o caso da Apple contra a Microsoft, em que a Apple tinha uma interface gráfica usada no Macintosh e o Windows da Microsoft, quando foi lançado, estaria supostamente copiando essa interface gráfica baseada em áreas de trabalho, ícones que se arrastam e chamam programas. A corte entendeu que não, que isso é só o conceito, isso é só a ideia. Não houve uma cópia virtualmente idêntica do Macintosh. Então, isso não é esse conceito de ícones e áreas de trabalho, esse conceito não seria protegido por copyright. Então, há um entendimento de que os programas de computador não são simplesmente novos meios de expressão, como um filme. Isso é um conceito bastante errado. A forma, ou seja, o código-fonte escrito ou uma estrutura de menus mostrada na tela, é uma matéria protegida por copyright, pode ser protegida por copyright, mas a substância, você pode proteger o código-fonte ou aquela estrutura de menus, mas o programa é mais do que isso. A substância provavelmente tem a ver com os problemas apresentados referentes à lei de patente. Aplicar a lei de copyright para programas de computador é parecido com montar um quebra-cabeça em que as peças não se encaixam. Então, a lei de copyright protege somente o código-fonte naquela expressão. A funcionalidade não protege, então fica uma lacuna. Segundo Richard Stallman, se eu tenho uma reivindicação que lista 5 elementos, um produto tenha milhões de partes em que apareçam esses mesmos 5 elementos, seria contramão. Bom, Richard Stallman coloca isso como se fosse uma injustiça. Vamos ver uma outra situação. Esse inventor, Robert Kearns, ele inventou um limpador de para-brisa, determinado tipo de limpador de para-brisa. E ele ganhou processos contra Ford, contra Chrysler, de contrafação. Bom, se nós formos entender com a crítica do Richard Stallman, você pega um limpador de para-brisa que tem lá seus 5 elementos. Se eu pego esse limpador de para-brisa e coloco num carro que tem 1 milhão de elementos, entre freio, direção, transmissão, motor, 1 milhão de elementos ali, e aparece os 5 que são do limpador de para-brisa, isso não seria contrafação? Então seria muito fácil eu passar por cima de qualquer patente. Então, essa ideia parte de um conceito errado, porque a lei americana diz que para você ter proteção é suficiente que você descreva a sua invenção daquilo que você inventou, de uma maneira completa, clara, concisa, em termos exatos, que permita uma pessoa, um técnico no assunto, a implementar a invenção. Isso é suficiente. Se eu inventei um limpador de para-brisa, basta eu descrever o limpador de para-brisa de maneira que eu possa reproduzir essa invenção. Não é preciso descrever o carro completo.
porque eu não inventei o freio, o motor, não tem nada a ver com isso. Então, a literatura diz que os casos de contrafação eles são analisados dessa maneira. Se eu tenho uma reivindicação, para cada elemento da reivindicação, que seja essencial e material na reivindicação, o titular da patente deve ter que provar, para que haja contrafação, que cada um desses elementos da reivindicação ou os seus equivalentes estão presentes no dispositivo acusado. Então, se eu tenho uma reivindicação com 5 elementos e meu produto que está sendo acusado de contrafação tem só 4 desses elementos, isso não caracteriza uma contrafação. Eu preciso ter os 5 lá dentro. Bom, outro conceito que o Richard Stallman fala é que ele fala do mito que as pessoas têm de que uma patente é um produto inteiro. Isso não era um mito nos anos, no século XIX. Bom, esse conceito do Richard Stallman, realmente, a patente não, na maioria das vezes não protege um produto completo, mas isso não é uma coisa recente, isso é uma coisa já bem antiga. Se você olhar as invenções de Edison, Ford e um monte de outros inventores, eles são conhecidos por serem o inventor da lâmpada, o inventor do carro, mas na verdade, se você olhar essas histórias, você vai ver que a lâmpada, na verdade, teve vários outros desenvolvimentos. Não saiu do zero e veio a lâmpada. Houve uma sequência de tentativas de evoluções até chegar na lâmpada do Edison. A mesma coisa com o automóvel. Então, na verdade, a inovação, ela, de fato, ela não é caracterizada por esses saltos. Esses saltos são muito raros. O que existe são uma série de invenções, pequenos avanços, aperfeiçoamentos, até chegar na invenção que a gente conhece. Então a inovação ela é feita desses pequenos avanços, por isso que a patente protege pequenos avanços. Então isso é um outro estudo que mostra que a maioria das mudanças que ocorrem em nossa sociedade resultam de um fluxo evolucionário de pequenas, na maioria das vezes não observadas modificações. E assim vai uma série de outros artigos. Isso aqui na evidência mostra que na indústria de refino de petróleo, um aperfeiçoamento de um processo contribui mais para o progresso tecnológico do que o seu desenvolvimento inicial. Então, eu tenho aquele desenvolvimento inicial, que desenvolvi a tecnologia, mas o avanço que vai se observar mais é naquela série de pequenos avanços que se seguem. Esse efeito cumulativo de pequenos avanços tecnológicos é o que caracteriza não só a indústria de refino de petróleo, mas a maioria das tecnologias. Um texto recente de James Besson mostra que, na área de software, disse que a ideia de um movimento colaborativo é uma invenção de software livre. Na verdade, se você olhar as invenções do início da Revolução Industrial, de motores a vapor, ferro, aço, têxteis, você vai ver que se formam ali comunidades de engenheiros que trocam informações e que fazem pequenos aperfeiçoamentos um da invenção do outro. Então existe um fluxo de invenções, de pequenos avanços que vão sendo desenvolvidos por diferentes pessoas. Então quebra aquela imagem heróica de ter um inventor para determinada coisa. Realmente isso é uma imagem falsa, não condiz com a realidade. Então o sistema de patente nada mais natural que proteja exatamente esses pequenos avanços. Outra declaração, Richard Stallman diz que é um mito que as patentes de software protegem todos. Bom, aqui temos que dizer o seguinte: os estudos mostram que o sistema de patentes de propriedade intelectual favorece a novos entrantes, empresas novas na área de software, porque as empresas grandes de software, elas têm à sua disponibilidade uma série de outros recursos, como poder de mercado, uso da marca, vantagens de marketing, que ela consegue se estabelecer. As pequenas firmas praticamente só têm os direitos de propriedade intelectual para se proteger. Então, isso faz com que para elas o papel da propriedade intelectual seja mais importante até mesmo do que para as grandes empresas. Um exemplo que aconteceu com o Google. O Google, ele logo no seu começo, quando ele estava ainda na universidade, ele conseguiu atrair capital de risco de um investidor angel para iniciar o negócio. Mas no ano seguinte, 99, nova rodada de capital de risco foi aprovada.
E tudo isso em função de uma patente conseguida pelo Google e que rendeu receita de 336 milhões de dólares para a universidade. Então, não houvesse essa patente, teria sido difícil o Google reter para si a propriedade dessa tecnologia. Agora, se você observar o que acontece na área de software livre, se você vê essa empresa, ShaneSurf, é outra empresa que nasceu na universidade, ela só conseguiu atrair capital de risco quando ela já havia alcançado um sucesso de mercado. Então, só quando o produto dela já estava na versão 3, é que ela conseguiu atrair recursos de investidores para fazer aperfeiçoamentos. Então, aqui é uma diferença. Com o sistema de patente, você consegue atrair esses investimentos numa etapa mais inicial, sendo então importante para pequenos inventores. Outro aspecto a ser considerado é que nós estamos vivendo uma fase em que cada vez mais a informação ganha importância. Estamos na era da informação. Então está se formando cada vez mais mercados de tecnologia. As pessoas negociam tecnologia. Então o sistema de patente ele serve para viabilizar esse mercado de tecnologia. E nesse sentido, os pequenos inventores com patente na mão conseguem entrar nesse mercado de tecnologia. Isso é que se observa em países de inovação muito acentuada, como nos Estados Unidos. O que se observa também em estudos mostram que os casos mais famosos de software, patentes de software, são utilizados não pelas grandes empresas contra o pequeno programador, mas ao contrário, os casos mais famosos são tentativas bem-sucedidas de pequenas empresas, como a Stack, a Aeolus, contra as grandes empresas. Aqui vem um estudo da PricewaterhouseCoopers que mostra os maiores casos de litígio nos Estados Unidos nos últimos anos, e você pode ver que em plaintiff, né, quem dá início à ação, defendants são os réus, quem está sofrendo o processo. Quem dá início à ação, você vê que vários pequenas empresas, Mirror Roads, Bruce Safran, Aeolus, Rambus, e 4i, e os réus estão lá, as grandes empresas. Microsoft aparece 5 vezes como réu de grandes ações, perdendo casos na justiça. Vamos dar uma olhada nesses casos. Por exemplo, Bruce Safran, ele é um radiologista da universidade, tinha uma patente, e uma empresa, Boston Scientific, depois a Johnson Johnson, usaram essa patente na área de stents, começaram a vender aquilo e faturaram algo em torno de 20 bilhões de dólares. Pergunta, é justo o inventor não receber nem um centavo disso? Ele ficou praticamente à mercê desse mercado. Então, com a patente, ele conseguiu entrar com a justiça e recebeu uma indenização. Outro caso, Fonar versus General Electric, na área de tomografia computadorizada. Novamente, você tem aparelho e você tem método. Esse método é uma patente de software que analisa os processamentos de imagem de ressonância magnética. E, novamente, a Fonar ganhou a causa contra a gigante General Electric. Outro caso da Stack, em 93, a Microsoft liberou o DOS6, que tinha um recurso chamado Double Space. Double Space usava uma patente da Stack, que era uma empresa com a qual a Microsoft havia feito alguns projetos em comum. E isso foi usado sem dar os direitos à Stack. A Stack processou a Microsoft e ganhou a causa. Aqui é um gráfico recente, de outubro de 2012, que mostra litígios. Você pode ver que as empresas, operating companies, são as empresas que fabricam suas invenções. Essas empresas, elas cada vez mais têm um percentual menor de litígio. Esse estudo foi feito tomando 500 litígios aleatoriamente, identificando esses 500 litígios, quem são os autores. Então, os autores, como operating company, está caindo. No entanto, como monetizer são as empresas que não fabricam. Elas procuram fazer dinheiro com aquela patente, sem fabricar. Então, é o caso de universidades, de inventores isolados e empresas que simplesmente fabricam aquilo e passam para outra pessoa. Então, e você nota que está havendo um aumento. Se você pegar a linha vermelha, que são os monetizers, a rosa, que são os suspected monetizers, e a verde, que são os indivíduos, três, você vai ver essa linha vermelha, que dá uma indicação que esses indicadores, ou seja, pessoas que não fabricam os produtos, elas estão crescendo. Isso mostra que esse mercado de tecnologia está trazendo os pequenos inventores para o mercado.
Aqui são os resultados da pesquisa. Aqui são os principais líderes, né, de autores de ações. Você vê que em primeiro lugar aparece um indivíduo, James Sorensen. Em segundo lugar, uma grande empresa. E em terceiro, quarto e quinto, nós temos os monetizers. Monetizers também podem ser chamados de patent trolls, também podem ser chamados de NPS, entidades non-practicing entities, essas entidades que não fabricam os produtos. Então nós temos aqui dos 5 primeiros lugares, 4 são monetizers e só um é uma que fabrica esses produtos. Se você analisar as taxas de sucesso desses casos, você vai ver que a maioria, tanto dos monetizers quanto das empresas que fabricam, são de acordos, tá? A decisão não chega ao final do julgamento. Nos casos que chega ao julgamento com ganho para o autor, os monetizers ganharam só 3 casos. E as empresas que fabricam, operating companies, ganharam 28 casos, tem um índice de ganho maior. Tá? Então, a importante descoberta aqui, em outro texto aqui do Hornman, é que os principais alvos dessas patentes são as grandes empresas. Sugerem que elas sejam mais benéficas para as pequenas firmas do que para as grandes firmas. É claro que a chave para um investimento desejado é a expectativa de mercado, de poder de mercado. E esses atributos da empresa são preditores indiretos desse objetivo último. O sistema de patente confere à pequena firma uma vantagem competitiva que permanece o tempo suficiente para se desenvolver sua tecnologia. Então, é importante o sistema de patentes na área de software. Para pequenas empresas, assume essa característica. Muito obrigado.